Você acha que foi você quem avançou. Não foi. Na psicologia feminina, o toque não funciona como você pensa. O homem acredita que ele decide quando se aproximar, quando encostar, quando o contato físico começa. Mas a mulher, quando está interessada, já construiu o cenário antes. Ela já escolheu a distância, já escolheu não se afastar, já escolheu a duração. Você executou um movimento que ela já havia aprovado antes de acontecer. Isso não é teoria. É o mecanismo real por trás de todo toque que acontece naturalmente. E nesse vídeo eu vou te mostrar os sinais físicos específicos que separam a mulher que tolerou seu contato da mulher que o convocou, sem dizer uma palavra. Fica até o final, porque o último sinal é o que mais homens têm e menos sabem nomear. Antes de continuar, me conta nos comentários. Qual foi o toque que você sentiu que era diferente, mas ficou sem saber se era real ou se você tinha inventado? Me conta lá embaixo. A maioria dos vídeos sobre linguagem corporal te ensina a ler postura, cruzamento de braços, direção dos pés. Tudo isso existe, mas esse vídeo é sobre algo mais específico e mais poderoso: o toque de permissão. Na psicologia feminina, permissão física não é passiva, não é ela não reclamou. Permissão real tem arquitetura própria. Ela é criada, sustentada e renovada pela mulher que quer que aquele contato aconteça. O que a maioria dos homens chama de deixar acontecer é, na verdade, uma sequência de decisões dela. E quando você aprende a ler essa sequência, o jogo muda completamente, porque você para de adivinhar e começa a ver. O primeiro sinal começa com algo que parece não ter explicação. Ela estava do outro lado do ambiente, tinha espaço de sobra, e de alguma forma, sem aviso, sem motivo funcional, a distância entre vocês diminuiu. Ela chegou mais perto, ficou mais perto, e você sentiu, mas não soube nomear. O intervalo colapsado é quando ela calibra o campo de proximidade a favor do contato. Distância é conforto declarado pelo corpo. Quando uma pessoa mantém distância, está dizendo algo. Quando ela reduz essa distância sem razão prática, está dizendo outra coisa completamente diferente. Pensa numa cena concreta. Vocês estão num grupo, várias pessoas ao redor, e ela poderia ficar em qualquer posição. Ela fica ao seu lado. Os ombros quase se tocam. Ela não precisava estar ali. Tinha espaço, mas ela foi para aquele espaço específico, o espaço que inclui você. Isso não é acidente de geometria social, é seleção. Você não se aproximou. Ela te puxou sem usar as mãos. O que fazer com isso? Não precisa reagir imediatamente. Apenas observe se o intervalo se mantém ou se ela se afasta quando o ambiente muda. A mulher que reduziu a distância com intenção vai sustentar essa proximidade. Não vai escorregar de volta para longe quando a conversa muda de assunto. E aí você começa a perceber algo. Não foi só a distância que mudou, foi o tempo também. Toque de educação tem duração mínima. O aperto de mão dura o necessário. O toque no ombro para chamar atenção dura 1 segundo e sai. Existe uma duração socialmente calibrada para contato físico sem intenção. E quando você convive com pessoas por tempo suficiente, começa a sentir essa duração no corpo sem conseguir explicar. A pausa estendida é quando o toque dura além da necessidade. Esse segundo a mais não é descuido, é informação. Ela tocou seu braço para te mostrar algo na tela do celular. O dedo saiu depois de 3 segundos, quando a necessidade funcional terminou em 1. Ela colocou a mão no seu ombro durante uma risada. A risada passou. A mão ficou. Esse segundo a mais é onde a intenção mora. Toque de educação sai rápido. Toque de interesse fica. Não para sempre. Só além do necessário. E esse excedente é a assinatura do interesse. O que diferencia um aperto de mão de um convite não é a força, é o quanto ela demora para soltar. Observe a saída do toque, não a entrada. A entrada pode ser social, casual, contextual. A saída revela o que ela queria que fosse. E se você está nessa situação, sentindo que tem algo ali, mas sem vocabulário para nomear, eu criei um método completo para transformar essa dúvida em leitura. Chama leitura invertida. O link está na descrição. Mas continua aqui
porque os próximos sinais são os que mais homens têm e menos reconhecem. Agora presta atenção nesse próximo ponto, porque ele muda completamente como você vê certas situações que você já viveu. Você já passou por isso. Ela encontrou um motivo para encostar. Deixa eu ver. E pegou seu pulso para olhar seu relógio. Você tem um fio no cabelo. E a mão foi até a sua cabeça. Me mostra como faz isso. E ficou atrás de você, os braços quase se tocando enquanto você mostrava. Esses momentos parecem naturais, parecem coincidência, parecem que simplesmente surgiu uma oportunidade. Não surgiu, foi construída. O pretexto fabricado é quando a mulher cria ativamente uma razão funcional para que o contato aconteça. O pretexto não é a causa do toque. É o roteiro que permite que ele aconteça sem que ninguém precise nomear o que está acontecendo. Ela não aproveitou o momento. Ela escreveu o momento. Pensa na diferença. Uma mulher sem interesse também pode tocar. Mas quando toca, é porque a situação exigiu. Ela tirou o fio do seu ombro porque estava lá e era o natural a fazer. Ela não criou o fio. A mulher com interesse cria o pretexto. Ela encontra o fio que não existe. Ela inventa a pergunta que justifica estar perto. Quando você está com ela e de repente há uma razão para o contato que parece orgânica, mas não precisava ter surgido. Alguém a escreveu. E não foi você. A partitura já estava pronta antes de você tocar uma nota. O que observar? A frequência dos pretextos. 1 é coincidência. 2 é padrão. Quando ela continua encontrando razões para que o contato aconteça ao longo de uma interação, o mapa está claro. O que você acabou de ver, o pretexto fabricado, a rota desnecessária que vem a seguir, são janelas abertas. O vídeo te ensina a ver que existem. O leitura invertida te dá o método completo para ler o que está por trás. 5 camadas de diagnóstico comportamental, sem suposição, sem ego no caminho. Vem com blindagem para proteger suas decisões quando a leitura confirmar e o eixo para quando a cabeça ameaçar travar. Primeiro link na descrição. Mas fica, porque o próximo sinal é o que a maioria sente e nenhum nomeia. Existe uma coisa que o corpo revela quando as palavras estão sob controle. Você pode controlar o que diz, pode controlar a expressão facial, pode controlar o tom de voz, mas o caminho que você escolhe num espaço físico, esse é difícil de falsificar. Você está numa cozinha com ela. Tem 2 lados para chegar até a pia. Um está livre. O outro passa por trás de você. Ela escolhe o que passa por trás de você. Os corpos se roçam por um segundo. Ela não comenta, você não comenta, mas algo aconteceu. A rota desnecessária é quando o caminho escolhido inclui contato onde havia alternativas sem contato. Quando o percurso mais curto, mais fácil ou mais lógico teria evitado o toque. E ela escolheu o percurso que não evitou. Ela não precisava passar ali. Escolheu passar ali. Isso não é falta de atenção espacial. É precisamente o contrário. Atenção espacial muito afinada, usada a favor do que ela quer que aconteça. Espaço físico com intenção não é acidente. É endereço. O que fazer? Observe se o corpo dela continua calculando rotas que incluem você. Uma passagem é nada, um padrão é tudo. E então tem o sinal que separa os que entendem dos que ficam eternamente na dúvida. Esse é o que você precisa gravar. Ela está falando com você, a conversa está acontecendo normalmente, e enquanto fala, o braço dela está encostado no seu, ou a mão está no seu antebraço, ou o ombro está em contato com o seu ombro. E esse contato não foi interrompido quando o assunto mudou. Não foi interrompido quando ela riu. Não foi interrompido quando outra pessoa entrou na conversa. O contato continuou enquanto a vida continuava ao redor. O repouso sustentado é contato físico mantido durante conversa. Não como ação, mas como estado. Não é ela tocando você. É ela estando em contato com você enquanto outras coisas acontecem. Conforto físico durante conversa é intimidade declarada pelo corpo. Pensa no que isso significa. Para manter contato físico com alguém enquanto você fala, enquanto você gesticula, enquanto você ri,
Você precisa não estar incomodado com aquele contato. Mais do que isso, você precisa querer que ele continue, porque o corpo humano naturalmente cria distância do que não quer. Se ela não criou distância, foi porque quis ficar. Quando ela fala e toca ao mesmo tempo, o corpo está dizendo o que as palavras ainda não disseram. Um homem me contou uma vez que passou uma tarde inteira ao lado de uma mulher, os braços encostados sobre a mesa, e só percebeu depois que o contato não tinha sido interrompido nem uma vez em 2 horas. Nem quando ela foi buscar o celular, nem quando ele levantou para pegar água. Quando voltou, ela tinha se reposicionado para que o contato acontecesse de novo. Ele tinha chamado isso de coincidência. Não era. O que observar? O contato sustentado não precisa ser intenso. Precisa ser contínuo. É a continuidade que fala. E o último sinal fecha o círculo de tudo que viemos construindo até aqui. Você tocou nela em algum momento. O contexto permitiu. Talvez você tenha colocado a mão no ombro dela, talvez tenha tocado o braço durante uma risada, talvez tenham se cumprimentado de um jeito que durou além do necessário. E depois, em algum momento depois, ela tocou você, no mesmo lugar, com a mesma duração, ou mais. Isso não foi imitação, foi resposta. O eco físico é quando ela replica o padrão de toque que você iniciou. E reciprocidade física não é coincidência social, é diálogo. Você disse algo com o corpo. Ela respondeu com o corpo. E respostas físicas são as mais honestas que existem, porque são as mais difíceis de fabricar sem intenção real. Ela não te imitou, ela te respondeu. A mulher que replica o gesto físico está completando um diálogo que você iniciou e confirmando que quer continuar. Quando o eco acontece, a pergunta que você estava com medo de fazer já tem resposta. Você só precisa saber ouvir. O eco físico é a resposta mais honesta que uma mulher pode dar, e ela dá sem abrir a boca. O que observar? O eco não precisa ser imediato, pode vir minutos depois. O que importa é o padrão. Toque iniciado por você, replicado por ela, com intenção similar. Quando isso acontece uma vez, preste atenção. Quando acontece 2 vezes, você não está mais especulando. Leitura ruim de toque tem 2 preços: avançar onde não foi chamado ou parar onde foi convidado. Os 2 custam caro, mas o homem que aprendeu a ler, o intervalo colapsado, a pausa estendida, o pretexto fabricado, a rota desnecessária, o repouso sustentado e o eco físico não precisa mais adivinhar. Ele lê, e leitura transforma incerteza em informação. O corpo dela fala uma língua que ela nunca te ensinou e que você acabou de começar a aprender. O homem que aprende a ler o toque para de precisar de coragem para avançar, porque ele não avança mais. Ele responde. E resposta certeira nunca parece atrevimento. Se você chegou até aqui, isso não foi curiosidade, foi reconhecimento. Você já sentiu um toque que tinha peso diferente e ficou sem nome para isso. O leitura invertida transforma essa dúvida em diagnóstico real, não para tentar, para saber. Da observação ao diagnóstico, do diagnóstico à decisão, da decisão à ação, com os guias de proteção e clareza inclusos. O link está na descrição. Primeiro link, deixa o like, porque tem outro homem parado num momento exatamente como os que você acabou de aprender a ler, sem saber o que está vendo. Compartilha com ele. Este canal é para homens que leem o que outros não veem. Se você é um deles, se inscreve e ativa o sino. Eu te vejo no próximo.